Olá, amigos. Por certo, principalmente nesses momentos de aflição que estamos vivenciando, a mensagem espírita nos traz esclarecimentos e consolo. Convidamos Gerson Luiz Tavares, da cidade de Florianópolis, para nos falar sobre saúde mental. Após conversarmos sobre esse tema, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Gerson, é uma alegria muito grande para nós poder estar com você virtualmente neste momento. Olá, Ivone. Olá, os amigos, amigas que acompanham este programa. É uma alegria. E, embora esta distância, o distanciamento físico, mas nunca o distanciamento emocional, afetivo, pelos laços da veneranda doutrina espírita, pelos laços da paternidade, estamos juntos nesta jornada. É uma alegria. Com certeza, é uma alegria muito grande para nós, Gerson. Gerson, saúde mental é o mesmo que ausência de doença mental? Normalmente, de forma imediata, esta ideia, este entendimento de que saúde mental é exatamente a ausência de uma doença mental, ou seja, aquela que se encontra já com diagnóstico de algum tipo de transtorno mental, conforme o DSM-5. Mas, em verdade, nós podemos e devemos entender saúde mental de uma forma mais profunda e mais ampla, exatamente porque nesta dinâmica da existência na Terra, e especialmente no mundo categorizado por Allan Kardec como um mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar inúmeros desafios, e de tal modo que nós viveremos várias emoções, alegria, tristeza, os medos, as incertezas, mas também as experiências. Então, nós fomos estabelecer como uma definição de saúde mental o entendimento de que saúde mental é a habilidade, a capacidade de lidar com todas essas emoções, mantendo um equilíbrio, mantendo uma harmonia, exatamente porque vivemos dias na Terra bastante desafiadores. Sempre vivemos. E, na atualidade, já há muito tempo que nós encontramos registros do Mundial de Saúde a respeito do quadro pandêmico de ansiedade e depressão no mundo, a ponto de apresentar para nós os números no planeta, antes da ocorrência desta pandemia, de 350 milhões de pessoas com depressão na Terra. Então, são dias desafiadores. E a saúde mental é exatamente, temos esta habilidade de vivenciarmos as diversas experiências de alegrias, de prazeres, mas também de tristezas e mesmo de sofrimento, com a habilidade de produzirmos e mantermos um equilíbrio na dinâmica deste enfrentamento. Gerson, então isso significa que mesmo a pessoa não tendo diagnosticada uma doença mental, ela pode não estar com saúde mental? Podemos afirmar isto, porque quando nós vivemos um quadro, por exemplo, de ansiedade, hoje mesmo eu acompanhei os registros, resultado de uma pesquisa do Instituto Ipsos, é um instituto fundado na França. Este Instituto Ipsos, ele fez uma pesquisa nesse tempo de pandemia do coronavírus, ele fez uma pesquisa com 16 países para verificar o quadro de saúde mental. E se constatou um número elevado, um percentual muito significativo de ansiedade, por exemplo, distúrbio de sono. E o Brasil, dentre o ponto de ansiedade, é o dos 16 países pesquisados, é o que se encontra mais ansioso. O transtorno do sono, por exemplo, vivendo nos quadros de insônia, as pessoas tendo um período de angústia, os medos que desenvolvem o estresse, e também as notícias importantes dos quadros de violência doméstica.
Hoje tem sendo suscitado cada vez mais um debate, uma reflexão a respeito da habilidade da convivência doméstica. As pessoas estando de forma mais frequente, próximas, juntas, às dificuldades dos relacionamentos. As mães tendo que acolher os filhos que estão na fase escolar, especialmente da fase do ensino fundamental, que tem que estar presente ali nas aulas remotas, né, nas aulas online, e que demonstram quadro de nervosismo, de desconforto. Então, nós podemos dizer que esse estado emocional, que chega a atrapalhar o sono, perturba os relacionamentos interpessoais no ambiente doméstico, causa a ansiedade, a depressão, nós podemos dizer que o indivíduo está padecendo das dificuldades relacionadas à saúde mental, sem dúvida nenhuma. Jesus, para o Espiritismo, representa o modelo e guia para a humanidade. Jesus deixou lições que nos ajudam a conquistar e a manter a saúde mental, Gerson? O Evangelho de Jesus, toda a sua vida, toda a sua doutrina e sua vivência, são um repositório de lições e de propostas de conteúdo profundo psicológico para uma vivência de saúde mental. Nós podemos dizer, conforme nos elucida, chama a atenção Joana de Ângeles, que Jesus ele manteve o permanente equilíbrio emocional, permanente, a despeito das circunstâncias mais desafiadoras, os momentos mais impactantes, até na culminância da crucificação, manteve-se sereno. E ele deixou lições. E nós vamos retirar como exemplo umas lições vigorosas para que possamos entender, compreender e vivenciar a ponto de produzirmos o nosso estado de saúde mental. Um exemplo, nós nos recordamos quando ele afirma o seguinte: no mundo tereis aflições. O que ele está querendo dizer? No mundo tereis aflições. Aceita. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico que eu despertaria para a conquista e a manutenção de uma saúde mental, de um equilíbrio emocional, psicológico, é a aceitação. Todo aquele que não aceita, ele tenta fugir, escapar, negar. E a negação, a fuga, o comportamento esquivo, constitui um problema muito sério, porque não se soluciona, apenas tenta se camuflar. E o problema permanece. E o estado emocional que o indivíduo tenta esconder, ele se manifestará na forma de angústia, de ansiedade, outros sintomas. De tal modo que nós vamos encontrar a proposta de Jesus. No mundo tereis aflições. Aceite. Esta é a realidade. Uma das psicodinâmicas que nós devemos trabalhar em nós, seja em qualquer fase da existência, nas experiências, nas vivências desafiadoras, é a aceitação. Como afirma Carl Rogers, da psicologia humanista, aceite a vida como ela é. Jung, ele propõe, não fantasie, nós viveremos as experiências de tristezas, de decepções, de frustrações. É encarar esta realidade, porque essas vivências produzem um amadurecimento psicológico. Então, nós podemos dizer que quando Jesus afirma, no mundo tereis aflições, ele está querendo dizer, aceita. Mas ele prossegue. Ele prossegue. Por que aceita? Em que mundo teremos aflições? É o mundo de provas e expiações. No mundo tereis aflições. Mas ele prossegue dizendo o seguinte, tende ânimo. Essa proposta de tende ânimo de Jesus quer dizer aceite, mas não uma aceitação passiva, não é uma aceitação inerte, não é uma aceitação estática, acomodada. Ele faz uma proposta de uma aceitação dinâmica. Movimente-se, tende ânimo, ânimo, coragem, ânimo, fé, ânimo, esperança, ânimo, otimismo, ânimo, realização no bem, mantendo valores, princípios, metas inalterados. Porque quando vivemos as experiências mais impactantes,
tendemos a perder o foco da esperança, deixar de lado as metas estabelecidas, esquecer da jornada que precisamos empreender. Então, ânimo, coragem. Tende ânimo, esperança. Mas não é a esperança do verbo esperar. A nossa proposta é esperança, conforme ensinara Paulo Freire, o nobre educador brasileiro, a esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar é expectante, é passiva. Enquanto que a esperança do verbo esperançar, conforme ensinara Paulo Freire, é dinâmica, esperançar, ele criou esse verbo, que propõe ação, atividade. Então, tende ânimo, esperança. Tende ânimo, ânimo, fé. Jesus nos deixou um repositório fantástico relacionado à fé, a ponto de dizer que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela movimenta montanhas, as montanhas das nossas dificuldades, as montanhas dos nossos medos, as montanhas das nossas ansiedades, das nossas inseguranças, as montanhas das nossas angústias, das dúvidas. Então, ele propõe, tem de ânimo, é esse movimento. Aceita é o primeiro ponto. Tem de ânimo. São outros recursos que o indivíduo deve desenvolver na sua psicodinâmica para esse movimento ativo, para ir adiante, não perder a meta, não deixar de lado os parâmetros, as diretrizes e critérios da jornada, manter os valores morais e as diretrizes éticas bastante consolidadas e seguir adiante. Tem de ânimo e completa. Eu venci o mundo, como quem diz, seja você também um vencedor. E qual é a contribuição espírita para nós mantermos a saúde mental? O Espiritismo vem no seu tempo trazer de volta o Evangelho de Jesus, como afirma Emmanuel, né? Através de Chico Xavier, que é o cristianismo redivivo, né? O Espiritismo. Ele traz de volta o Evangelho com uma nova linguagem e alarga os conceitos do Evangelho, demonstrando a imortalidade, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a lei de evolução. Então, dentro dessas perspectivas de que somos imortais, a lei de causa e efeito, que nos ensina que as experiências que estamos arrostando, por mais difíceis, por mais impactantes, e os sofrimentos que nos alcançam, não são por acaso. A menos que eu tenha procurado o sofrimento nesta existência, por um modus operandi, modus vivendi equivocado, se eu não o procurei, como dizia Allan Kardec, causas atuais e causas anteriores das aflições, se eu não encontro uma causa nessa existência, ela se encontra em outra, afirma o codificador. Então, entendendo e compreendendo a lei de causa e efeito, aquilo que me alcança e que finca na alma como um punhal que dilacera a alma sem destruí-la, essa dor, esse sofrimento faz parte da lei de causa e efeito. Está no quadro das minhas necessidades expiatórias, das minhas necessidades de evolução. Dentro desta perspectiva, nós desenvolvemos esse entendimento, essa compreensão, e com habilidade construímos em nós uma resignação. Esta resignação ativa que nos conduz à aceitação. A resignação é a aceitação dinâmica. Então, a gente aceita esta realidade, não abandona a alegria de viver, mantém viva, acesa, dinâmica a fé. E perseguimos nossas conquistas morais, espirituais, através da transformação moral, dando testemunho da fé, enfrentando os sofrimentos, os nossos desafios, as situações impactantes, sem esmorecer, sem perder a alegria de viver e sem tornar a fé tíbia. Então, o Espiritismo tem muito a colaborar, desvelando a imortalidade, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a evolução, no qual estamos em curso de forma bastante segura nas leis de Deus. E as interferências espirituais também
abordadas pela doutrina espírita, tão bem explicadas, elas influem em nossa saúde Sem mental? dúvida nenhuma. Um dos capítulos especiais do livro dos Médiuns, que é a segunda obra do Pentateuco Kardeciano, Allan Kardec deixa muito bem claro essas interferências espirituais. Bem como no livro dos Espíritos já se encontram ali registradas estas lições deste intercâmbio incessante que nós, na dimensão corporal da vida, mantemos com os espíritos da dimensão espiritual da vida. E essas interferências e intercâmbios são permanentes. Uma vez, numa reunião mediúnica que eu tive a oportunidade de coordenar, um espírito, através de uma médium, disse-nos que é muito fácil, atrapalhar as pessoas. Nós simplesmente falamos ao pé do ouvido, a vida é difícil. O resto deixamos com vocês. Porque quando alguém diz a vida é difícil, essa fala e ondas mentais alcança o nosso cérebro e busca nas células mnemônicas, na nossa memória, busca as situações menos felizes, as ocorrências que são desagradáveis. E o indivíduo logo passa a pensar e trazer à memória os acontecimentos que o desagradam, que o infelicitam, então produzindo o desânimo, o pessimismo. Então, os espíritos não desejam a nossa felicidade, desejam a nossa derrocada moral, procuram nos inspirar para o pessimismo, a desesperança, para o desânimo, para o desalento emocional. Ao passo que os espíritos nobres, em especial nossos anjos de guarda, sempre se empenham para nos inspirar positivamente, emulando, entusiasmando-nos para a existência, encorajando-nos no enfrentamento das situações difíceis, nos orientando pela inspiração, no sentido de um movimento voltado à fraternidade, à solidariedade e à caridade, e, ao mesmo tempo, a construção de uma fé consolidada. Então, a escolha nos cabe, nós é que haveremos de escolher, porque recebemos as influências positivas, mas, indiscutivelmente, vamos encontrar na pauta, nos intercâmbios com os espíritos, que Allan Kardec chama de comunicação oculta, que são pelas interferências, influenciações espirituais, por meio das suas inspirações, aqueles espíritos infelizes, que também não nos querem ver felizes. A questão é que, se nós oferecermos espaço mental, emocional, para essas influências negativas, nós entramos na sintonia, na mesma faixa. E então o organismo é abatido com as substâncias neuroquímicas que o cérebro produz a partir dessa identificação com o pensamento inferior. Mas também, se nós nos decidirmos pela sintonia positiva, trabalharmos pelo otimismo, pela alegria de viver, a fé, trabalharmos na oração com unção, nós entramos na faixa dos benfeitores. E resultados opímos acontecem na nossa dinâmica neurocomportamental, produzindo estado de alegria, de bem-estar, endorfina, serotonina no nosso organismo, fazendo com que nós nos encontremos bem. As interferências, elas ocorrem, as influências espirituais são uma realidade, mas, como afirmam os espíritos vêm com um plug, nós oferecemos a tomada. Essa tomada mental, esse espaço mental, cabe-nos pelo livre-arbítrio e pelo comportamento consciente decidirmos, pela alegria ou pela tristeza, pelo otimismo ou pessimismo. Enfim, a escolha será sempre nossa. Gerson, nós agradecemos imensamente a sua participação. Uma alegria poder vivermos esse reencontro pelas vias virtuais, mas sempre pelos laços da afetividade, os laços espirituais. Allan Kardec, em uma página que eu li dele, acho que foi na Revista Espírita, ele afirma que os espíritas, onde se encontrarem, onde quer que se encontrem, há um laço invisível que os envolve, compondo
a família espírita. Então, fazemos parte da família espírita. Esses laços invisíveis nos aproximam. E graças à tecnologia, esses laços não são tão invisíveis assim. Então, muito obrigado, foi uma alegria, muita paz. Nós agradecemos a todos vocês, convidamos para verem agora a mensagem do Momento Espírita, produzida pela Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos. Quem já passou pela experiência de despedir-se de alguém que muito ama, sabe o quanto dói acompanhar seu sepultamento, ou entregar o corpo para a cremação. Afinal, o ser que animava aquele corpo foi infinitamente amado, acalentado. Mais do que isso, a sequência dos dias não ameniza a dor da saudade, que só faz aumentar. Quando a pessoa que se vai nos braços da morte é idosa, há um certo consolo que se expressa com ela vai descansar. É justo que descanse depois de tantas lutas. Mas quando são os jovens, as crianças que se vão de forma prematura, a dor parece não ter dimensão. Por isso, quando lemos a carta daquela mãe endereçada à sua pequena que partira há 8 meses, nos comovemos. Filha querida, 8 meses se passaram desde a nossa despedida. Incrível como o tempo passa. Ainda espero sonhar com você para abraçá-la e poder de novo acalentá-la em meus braços, como o fiz durante quase 5 anos. Hoje me detive a recordar detalhes de você. Lembrei de quanto você desejava ajudar-me nas tarefas da casa. Que tá fazendo, mamãe? Quer ajudar? Recordei que a colocava sobre uma cadeira para alcançar a gaveta de temperos e que, enquanto cozinhava, você ia me alcançando o que pedisse. Você não os podia ver, mas reconhecia todos pelo cheiro. Este é manjelicão. Este é manjelona. Mamãe, cadê a canela? Lembrei de quando fazíamos pastel e eu punha a massa em suas pequenas mãos para que me ajudasse a colocar o recheio. E o dia em que sua avó foi lhe ensinar a fazer bolachinhas. Quando lhe explicou que as 2 mãos tinham que ficar juntas, enrolando a massa para lá e para cá, você a surpreendeu dizendo: "Eu sei, vovó, eu tenho prática." Quantas risadas demos nessas ocasiões. E como numa catadupa de recordações, fui ouvindo sua vozinha a pedir pão de margarina ou biscoito de anelzinho, seu biscoito de polvilho predileto. Quantos nomes inventamos juntas para tantas coisas? A caeninha da mamãe, que não era nada mais do que carne moída. O pudim de coate da avó, ou seja, de chocolate. Que lindo mundo nós criamos. Saiba que foi uma honra imensa conviver com você. Que bela lição de amor você nos deixou, meu anjo. Mamãe Luciana. As palavras parecem brotadas de uma saudade feita de espera e de certeza. Espera de um reencontro em algum momento dessa ou de outra vida. Certeza de que seu pequeno anjo vive a imortalidade do espírito. E por isso, a mãe lhe escreve, contando que as palavras lhe chegarão onde quer que se encontre nesse imenso mundo espiritual. Que conforto é a certeza da imortalidade para os que permanecem na terra. Saber que os amados vivem, que os ouvem, os veem. Saber que pelos fios do pensamento lhes podem endereçar vibrações de carinho é um doce consolo. Ter a certeza de que o reencontro se dará algum dia, que não se perde o amor, mesmo que o ser amado esteja invisível aos olhos carnais, é reconforto para quem padece a ausência física da pessoa amada. Faz bem à intimidade poder prosseguir o diálogo, mesmo que por vezes a resposta não possa ser bem entendida por quem endereça as indagações, os anseios e externaliza em palavras a saudade. Imortalidade, que extraordinário presente nos concedeu o Pai Celeste ao nos criar. Sejamos gratos por isso.